Então, boa noite a todas e todos. É com alegria que temos mais esse evento aqui do Núcleo de Matemática da Areté, agradecendo desde já ao Gerard e à Marcela pela presença. Nós temos aqui pessoas, eu acho que algumas do Rio, né? Muitos aqui de São Paulo, do nosso núcleo, alguns amigos de Campinas, eventualmente pessoas de outros lugares. A Areté é um centro de estudos helênicos, sediada aqui em São Paulo, né? Existe como uma ONG e uma OCIP desde 2011, né? Então, tem uma bonita sede, quem tiver a oportunidade de visitar, ali na região do Alto de Pinheiros, e é uma associação que abarca núcleos de várias frentes aí do conhecimento das artes. Então, a Areté tem núcleos de arqueologia, artes, dança, música, filosofia, história, idioma grego antigo e moderno, literatura, matemática, que é o nosso grupo, mitologia, música, teatro, tradições e até culinária. Quando a gente faz evento presencial, a gente tem a oportunidade de, eventualmente, degustar um azeite, um vinho grego, né? Dentro da Areté, a gente constituiu esse núcleo de matemática e ciências gregas. O Henrique vai me corrigir, mas talvez há 4 anos, mais ou menos, né? Acho que foi isso, acho que começamos em 2018, né? Então, estamos aí no nosso 4º ano de vida. E aí a gente tem se dedicado à obra do Arquimedes, principalmente. Nós somos mais ou menos 9, 10 pessoas no grupo. Alguns são especialistas de grego, alguns matemáticos, alguns da filosofia da ciência. A gente tem feito um trabalho interdisciplinar centrado no Arquimedes, né? E hoje, então, é uma alegria para nós receber a Marcela. Eu vou apresentar a Marcela, o currículo dela, e depois passo a palavra para o Gerardo para ele apresentar o grupo deles antes da Marcela começar a palestra. Então, a Marcela Amorim é professora de matemática há 32 anos, já trabalhou na PUC do Rio, no IBMEC do Rio, na Cefet do Rio, entre outros lugares. Atualmente é coordenadora geral de matemática do Colégio Pedro II. Mestre em matemática pela Unirio, com a dissertação intitulada Os 10 Problemas de Apolônio, uma proposta para o ensino médio. Especialista em aprendizagem matemática pela UERJ. Doutorando em matemática no PEMAG da UFRJ, orientada pelo professor Gerhard Grimberg, né? E vai apresentar a tese que está em construção aqui nessa palestra. O título, então, da palestra é Papos e a sua coleção matemática, obras e matemáticos citados. Então, a gente estava comentando que, infelizmente, o Papos é menos conhecido do que deveria no Brasil. Acho que é uma ótima ocasião para nós. Muito obrigado, Marcela, pela presença, pela disponibilidade. Muito obrigado, Gerard. Gostaria de agradecer também ao professor Pitombeira, que nos fez a indicação, contando que vocês estavam realizando esse trabalho. Então, vou passar a palavra ao Gerard para apresentar o grupo de vocês. Está sem som, professor Gerard. Boa noite a todos, né? Eu agradeço muito pelo convite. A gente está no Rio, um pequeno grupo que se interessa à matemática grega e para nós é muito importante. A gente não está mais sozinho no Brasil a tratar desse assunto. Eu acho que é muito bom para nós. A ideia desse grupo partiu do fato que certos alunos, mestrando e doutorando com Marcela, se interessavam a estudar a matemática grega. E, de fato, isso impôs muitas obrigações, né, da parte dele, porque se dedicaram à aprendizagem da língua grega, primeiro, e depois, bom, você sabe que a literatura que fala da Grécia Antiga é muito ampla, né, tem séculos, né, de comentário da Grécia, do pensamento grego em geral, e mesmo do pensamento matemático, sobretudo a partir dos primeiros estudos, sobretudo no século XIX, né, houve uma expansão desse estudo da matemática grega, primeiro com Heinkel, depois com Zeuthen e outros,
Tannery, e depois houve uma tradição mesmo, em particular na França, mas não só, na Inglaterra, na Alemanha, de tentar dar conta da matemática grega antes e depois de Euclides. E então, a gente se debruçou sobre muita literatura, tocando no assunto, e esse grupo, bom, faz parte também o PAN, né, Montenegro, e a Roberta Teixeira, né, que trabalho sobre a noção, o conceito de incomensurabilidade, né, e do infinito na matemática pré-euclidiana, e Roberta trabalha sobre o processo de disciplinarização, né, processo que desde os primeiros pensadores gregos até Aristóteles, né, que a gente sabe, bom, com Lloyd, por exemplo, que houve realmente um processo, né, que modificou, certo, a visão do saber, né, e cortou em disciplinas o saber grego, né? Então, é esse processo. Eu trabalho pessoalmente sobre Demócrito, por enquanto, né? Trabalhando sobre a concepção do mundo, não só de Demócrito, de fato. Para trabalhar sobre Demócrito, você tem que passar por Platão e por Aristóteles, porque o Demócrito é conhecido através dos contemporâneos, por não ter nenhuma obra dele ter chegado até nós. E, bom, criar um grupo impõe também uma certa responsabilidade e uma certa humildade da nossa parte, e por isso que a gente, primeiro, esses componentes foram ver os cursos de história grega que tinha na UFRJ e de filosofia grega também. Então, isso eu acho que é importante pela formação. E a gente pediu a ajuda de Fernando Santoro como nossa consciência, de um certo jeito, nossa consciência crítica. E isso é muito importante, de ter alguém que é especialista do pensamento grego para nos ajudar a nos orientar, né? A gente sabe que a gente sabe poucas coisas, né? Segundo Sócrates, né? A lição de Sócrates, e a gente precisa de ajuda de gente que talvez soubesse um pouquinho mais do que nós, né? Então, isso é um grupo que começa, que tem um anozinho de existência, e a gente quer justamente prosseguir nessa vida. Obrigado pela atenção, eu fiquei de falar pouco, mas de fato eu falei um pouquinho mais. Então, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Gerard. Estamos felizes aí com a possibilidade de diálogo, e vou então agora passar a palavra para a Marcela. Esqueci de mencionar, mas evidentemente depois a gente vai abrir para questões, um debate, né? Então, a professora Marcela vai fazer a palestra dela e depois a gente abre. Obrigado mais uma vez, Marcela. Obrigada pelo convite, pela chance de falar a respeito desse tema que eu gosto tanto. Só o iniciozinho de como começou. Eu sempre gostei da história antiga, e principalmente a grega, e aí eu puxando uma matéria ainda como aluna avulsa, com o Gerard que propôs falar sobre papos, mas a ideia inicial
era a herança que Papos tinha deixado para os séculos 17, 18 e 19. Quando eu comecei a estudar e comecei a ler sobre Papos, aí eu pedi para inverter e falar sobre a coleção em relação o que Papos tinha estudado. Então, é anterior a Papos, e Papos é o ponto final. E aí, então, comecei também, é o que a gente já falou sobre aqui, sobre a busca dessa cultura grega. Então, eu fui fazer grego na UFRJ mesmo, fiz 6 semestres, fiz algumas matérias na filosofia antiga, e fiz algumas matérias na história antiga também. Então, foi uma colcha de retalhos para criar aumentar um pouquinho a cultura e entrar nesse universo que sempre me fascinou. Não é de agora que a história grega e a cultura grega me fascina. Então, não é a minha tese ainda está em andamento. Eu vou explicar no final qual é realmente a questão da minha tese, mas eu trouxe de uma forma um pouco mais geral sobre Papos, com essa necessidade mesmo de mostrar quem foi esse considerado por muitos o último geômetra grego, tá? Então, um pouquinho sobre ele. Então, quem foi essa pessoa, Papos de Alexandria? Matemático, muitos desses historiadores consideram ele como o último geômetra grego. Eu chamo de matemático mesmo porque nessa época se faz muita a menção sobre filosofia, sobre filósofos, sobre astrônomos, sobre mecânicos, e Papos, ele foi um comentador, mas ele foi ligado à matemática. É claro, está claro no texto dele, na obra dele, que ele era matemático, tanto que ele alterou algumas demonstrações, reorganizou todo o acesso que ele teve, aumentou alguns conceitos anteriores, e deu valor. Eu ainda estou aprofundando nesse universo, o que para ele foi realmente importante, como é que ele reorganizou esses 10 séculos, praticamente, de matemática grega, tá? Então, ele não foi um comentador apenas por comentar, ele alterou alguns resultados, ele reorganizou. Obviamente, ele considera Euclides o pai maior, mas ele traz Euclides, ele resgata Euclides 7 séculos depois, reorganizando e acrescentando o que teve entre um e outro nesses 7 séculos. Então, os comentários dele são muito mais num formato de uma enciclopédia, como se fosse notas de aula mesmo, que ele utilizaria, trazendo e reorganizando todas essas obras que ele teve acesso, e ele teve acesso a muita coisa. Então, essa parte de estudiosa dele, o acervo que ele teve acesso é gigantesco. Algumas fontes secundárias falam de 100 a 1000 pessoas que se propuseram a estudar matemática nesses 10 séculos, desde mais ou menos Tales até Papos, e Teon de Alexandria, que é contemporâneo dele. Então, de século VI antes da nossa era até o século IV, mais ou menos 10 séculos, as fontes secundárias conseguem mencionar 300, a maioria menciona 300 matemáticos. O máximo que se consegue ainda prever mais ou menos 1000 matemáticos. Mas as fontes secundárias quase sempre não conseguem, dessa época, falar muito a respeito de mais do que 100, ou mais. Alguns até mencionam o número 300, mas não conseguem relacionar.
Papus, ele fala sobre 52 matemáticos e filósofos, tá? Então, ele fala de muitas obras de cada um deles. Então, tá claro na obra dele que ele teve acesso a muitas informações, tá? Em muitas obras também. Ele também, o formato que eu vou mostrar aqui, como ele constrói a coleção, que é a obra principal dele, tem uma certa ordem. Então, fica bem claro que ele estava usando aquilo como notas de aula, ele estava deixando aquele acervo, aquela obra, para que outras pessoas que quisessem aprender matemática tivessem alguma fonte de informação. Tá? Alexandrino, tem um H e a mais, e pai, eu vou mostrar isso. Então, essa talvez seja a figura dele, tá? Ele nasceu por volta do ano 290, e morreu por volta do ano de 350, e da Era Comum. Sobre ser alexandrino, muitas fontes secundárias garantem que, quase que garantem a estada dele maior em Alexandria, até porque nas obras dele, as versões mais antigas, sempre vem, como vem no prefácio do livro 3, Papus Alexandrino, Sinagogas, que é o nome da obra dele, e abaixo, em letras menores, contém problemas de geometria plana e sólida. Ele é contemporâneo de Theon. Thomas, em 1941, que é uma das fontes secundárias que eu uso, menciona Papus, um alexandrino, chama de filósofo. E já chamando a atenção, se você considera ele como filósofo, ele é um neoplatonista, tá? Nascido no tempo do imperador Teodósio I, quando Theon, o filósofo, também floresceu. Theon é pai de Hipátia, né? Foi pai de Hipátia. E parece que Papus nasceu entre um e outro. Ele não menciona Hipátia na obra dele, mas Hipátia menciona Papus. E ele menciona Theon, e Theon menciona ele, tá? Então, parece que são mais ou menos da mesma época. E, só voltando aqui um pouquinho, Theon é o único contemporâneo de Papus mais conhecido, nessa o que a gente chama da Era de Prata da Grécia. Era de ouro na parte de Euclides, né, na época de Euclides, e nessa época, Theon é o único que a gente já ouviu falar. Eu vou falar dos outros 3 daqui a pouco, que ele menciona muito, e que parece que conviveu abertamente e muito com essas 3 pessoas, mas a gente não conhece e não conheceria se não fosse pela obra de Papus, tá? Então, Theon de Alexandria, com certeza, é bem provável que tenha sido contemporâneo. Professor, fica claro na obra dele que ele ensinava isso. No prefácio do livro 3, inclusive, ele faz crítica a outros professores. É nessas condições que algumas pessoas que afirmavam ter aprendido matemática com você, recentemente me deram uma explicação ignorante dos problemas. E mais a seguir, Papus deixa claro que o objetivo de algumas demonstrações desse mesmo terceiro livro é para auxiliar o estudo de alguns teoremas. Então, não só nesse prefácio do livro 3, mas ao longo dos prefácios, que é uma coisa que eu estou me debruçando pela riqueza dos prefácios dessa coleção dele, ele deixa claro qual é o objetivo daquela obra. E o principal objetivo é que reorganizasse tudo que tinha a respeito daquela matemática, tá? E daqui a pouco eu vou falar quais foram os temas, tudo que ele teve acesso de uma forma organizada e didática e talvez até pedagógica, para que outras pessoas aprendessem por ali. Pai, ou alguma relação fraternal, né? Esse Hermodori parece ter sido filho dele, ele chama de filho no prefácio de 2 livros, do livro 7 e do livro 8, inclusive daqui a pouco eu vou voltar
o livro 7 é disparado o mais importante da coleção, e ele dedica a essa pessoa que chama Hermodori, tá? E que chama de filho, nos 2 prefácios dos livros. Então, se não foi filho, ou foi um aluno, ou foi uma pessoa que ele teve algum tipo de relação fraternal. É a única coisa que a gente sabe a respeito da vida pessoal de Papos, tá? Então, a tradução desse pedacinho é: o campo da análise, como eu vejo, meu filho Hermodori, é um material especial disponível para aqueles que, depois de adquirir os elementos iniciais, querem tocar no poder de resolver os problemas que lhes são propostos. E aí ele vai falando de Euclides, fala de Aristeu, e fala de algumas pessoas que trataram dessa parte de análise e de demonstração. A herança mais conhecida é o que a gente estava falando no início, antes do começo desse encontro. Papos é muito pouco conhecido no Brasil. Se é que alguém conhece alguma coisa de Papos, quase sempre ou é sobre o problema ou sobre o teorema. Sobre esse tipo de determinação e demonstração, eu vou falar um pouco como ele classificava as proposições. Proposição para ele é tudo, tá? Mas como é que ele dividia essa proposição em problema e teorema? Os precursores do problema foram Apolônio e Euclides, principalmente. Do teorema foi Menelau. O teorema, ele deu uma origem, ele deu alguma abertura para o que a gente hoje chama de geometria projetiva. Tá? E o problema, ele também deu alguma origem, alguma ideia, pelo que a gente chama hoje de geometria analítica. O problema, ele começou lá em Euclides, ou antes de Euclides até, mas Euclides já menciona nos elementos, tá? Que é o problema das 3 4 retas. Dados 4 retas, encontrar o lugar geométrico do ponto P, tal que o produto das distâncias de P a 2 delas é proporcional ao produto das distâncias às outras 2, cuja solução é uma cônica. Repara bem que ele está determinando uma coisa parecida com lugar geométrico. Na verdade, o problema de Papos, Euclides e Apolônio colocaram com 3 ou 4 retas, Papos, e Euclides e Apolônio já chegaram à conclusão, bem antes de Papos, que a solução desse conjunto de pontos era uma cônica. Papos, ele aumentou isso, por isso que eu estava falando, aquela parte dele ser matemático, dele ser comentador, ele foi aumentando tudo que ele recebia de informação, tudo que ele tinha acesso, tá? Ele não simplesmente só mencionou, ele aumentou. Então, ele pegou Euclides e Apolônio, que tinha falado de 3, 4 retas, e aumentou para 5 ou 6 retas. E aí chegou à conclusão de uma cúbica. E aí ele parou. Ele parou aí e ele justifica por quê. Ele acha que não existe nada além de 3 dimensões. Então, não faz sentido ele aumentar esse problema acima de 6 retas. Quando chegou em Descartes, né, bem depois, 12 séculos depois, 13 séculos depois, ele aumenta e depois ele generaliza. Ele fala que para 7 ou 8 retas esse problema, a solução é uma quádrica, e aí depois ele generaliza, tá? O teorema de Papos, que Menelau já tinha falado bastante, tem a ver com retas coplanares, aí repara bem que já é uma informação, uma demonstração, que ele fala que você tem 3 conjuntos de pontos distintos, as interseções das retas dão pontos colineares, é dessa forma aqui, tá? E aí, daqui a pouco, eu vou voltar a falar um pouco mais sobre ele, porque essa coisa de construir e chegar numa conclusão, ele vai chamar de uma coisa entre o teorema e o problema, que daqui a pouco eu vou falar. E aí, ele deixa bem claro, em várias vezes, começa no livro 3 e depois no livro 7 da coleção, essa diferença clara entre problema e teorema para ele. Então, tudo para ele é proposição.
Agora, ele faz uma diferença entre teorema e problema. A diferença entre problema e teorema é citada no prefácio do livro 3, porém tratada de forma mais detalhada no livro 7. Problema, para ele, designa um inquérito em que é proposto a construir ou fazer algo. Então, é tipo uma construção, tá? Que já vem, né, obviamente, nos elementos de Euclides, né, várias proposições dos elementos são problemas, considerados problemas para Pappus, e o teorema para ele é o que equivale à nossa demonstração. Designa um inquérito no qual uma sequência de implicações necessárias de certas hipóteses é investigada. Agora, o que mais me chamou a atenção no prefácio do livro 7, que ele já classifica, Pappus já classifica naquela época o problema ter ou não solução, se é possível ou impossível com essas palavras, tá? E considerando possível quando, como e de quantas maneiras ele é possível. Então, aí ele já fala do determinado e do indeterminado, né? Em questão de construções. O João, eu estou devendo para o João o link de onde que encontra o meu trabalho do mestrado, e aí os problemas de Apolônio, alguns deles, né, para quem não conhece os problemas de Apolônio ou não está ligando o nome à pessoa, é quando você tenta achar circunferências tangentes ou a ponto, passando pelo ponto, ou tangente à reta, ou tangente a outra circunferência. Podem se dividir em 10 problemas, tá? Fazendo todas as combinações aí com ponto, reta e circunferência. Começa com o caso mais simples, que é o PPP, e vai até o CCC, que são 3 circunferências. E aí, então, Apolônio já falava dessa possibilidade dos problemas serem indeterminados, né? Que terem alguma ou infinitas soluções, que são pouquíssimos casos dos problemas dele, mas que tem mais de uma solução também. E Apolônio, só uma curiosidade, Apolônio ele faz essa diferença entre não ter solução única, mais de uma solução, mas não infinitas, finitas, e as infinitas, tá? E aí o Pappus, ele resgata isso. A coleção matemática, deixa eu só falar uma coisa, só chamar atenção para uma coisa, que Pappus, ele não fez só a coleção é a prova dele, é a obra dele mais extensa, mas ele falou um pouco sobre a geografia do mundo, ele fez comentários sobre o Almagesto de Ptolomeu, ele fez comentários separados de alguma obra de Euclides, principalmente os elementos, tá? Mas ele ficou engraçado que alguns historiadores que não tiveram acesso à coleção conhecem Pappus pelas essas outras obras que eu falei, tá? Mas a coleção foi a obra maior e mais abrangente que ele fez, tá? Essas são as 3 versões mais famosas, que, graças a Deus, tem o PDF atualmente, né? E aí, por que eu trabalhar com as 3 versões? Porque elas modificam um pouco, tá? A primeira, à esquerda, é de 1589, ela é em latim. A do meio, que é de 1878, ela tem uma página dupla, que é em grego e em latim, e a terceira, para salvar a Marcela, é em francês. Tá? Agora, por que trabalhar com as 3? Primeiro, que elas não terminam da mesma forma. Outra, a diagramação é diferente. Algumas delas trazem uma figura de um caso específico, de uma posição específica dos elementos que compõem aquela proposição. Outras trazem várias posições e várias situações para uma mesma proposição. Então, por que você não pega mais completa? Porque varia entre uma coisa e outra. Tá? A riqueza maior da última, que além, para mim, que não está só como imagem, tá? Ela está como texto corrido, então a busca fica um pouco melhor. Ela tem um rodapé riquíssimo,
que cita outras obras também que estão no texto corrido, tá? E aí eu vou falar como é que é montada a coleção, são 8 livros, e esses são os 2 que tem uma versão em inglês, tá? São versões mais ou menos atuais, mais recentes, que tem versões em inglês. O livro 4, à esquerda, ele fala sobre os 3 problemas clássicos, que daqui a pouco eu vou falar, e o da direita, que é o tal livro que eu falei que é muito maior do que os outros, tá? E que é o mais importante da coleção. Então, foram esses 2 que foram traduzidos para o inglês e que têm as versões mais atuais e que, apesar de serem caros, mas consegue comprar com uma certa facilidade. A obra de Papos, originalmente conhecida como Sinagoge, né, que já é essa... quem sou eu para falar de grego com vocês, mas já fala de coleção, de conjunto, de reunião, né? Para nós, a coleção matemática, ou simplesmente coleção, tá? Parece representar um último esforço para cessar o declínio da matemática grega, revitalizando antigos pesquisadores. Então, fica claro que Papos está tentando resgatar essa cultura que estava meio perdida, né? Porque veio numa ascensão, século III antes da nossa era, teve uma ascensão maior ainda, e aí já estava declinando séculos I e II, primeiro e segundo da nossa era, século III, e aí no século IV ele tenta resgatar isso, ainda com o último suspiro, com essa cultura, tá? Então, Papos, 7 séculos depois de Euclides, produz um trabalho que originalmente era composta por 12 livros. Muitas fontes secundárias afirmam ter tido 12 livros. Quando eu trato dessas 3 versões, as 3 param no livro 8, mas elas param repentinamente, e cada uma numa proposição, o que leva a desconfiar que ainda tinha... O livro 8 não parava por ali, é meio que óbvio, e muitos autores de fontes secundárias afirmam que iam até o livro 12, tá? Sobrevivendo 6 livros e meio, porque o primeiro foi perdido e o segundo começa na proposição 14 nessas 3 versões, tá? Nenhuma delas tem o livro 1 da coleção e não tem até a proposição 13 do livro 2. Inclui obras de 52 estudiosos da antiguidade, dissertando diversos temas muito além da geometria. É mais ou menos dessa forma que é a coleção de Papos, tá? O livro 1 foi perdido, o livro 2 é pequenininho, tá? Não, obviamente não tem um prefácio, porque ele já começa na proposição 14, ainda fala de aritmética, parece que o livro 1 também falava de aritmética e de sistema de numeração. E aí é o único livro que ele não cita Euclides, hora nenhuma, tá? A partir do livro 3, ele fala muitas vezes de Euclides, principalmente Euclides, Arquimedes e Apolônio. O livro 3, ele fala sobre... Aí são 4 partes o livro 3, bem diferentes uma da outra, mas ele também muda de um assunto para o outro dentro desse livro, sem aviso prévio, tá? Ele fala um pouco de médias, desigualdades no triângulo, passa para desigualdades de uma forma geral e depois volta para sólidos inscritos na geometria. Ele dedica a Pandrósio. Pandrósio, então, é um dos caras que parecem ter sido um professor também atuante, tanto que aquelas críticas que ele faz na dedicatória do livro 3, ele faz para Pandrósio, que fala que acha que alguns alunos dele não sabiam demonstrar direito e tal, então ele faz algo, mas chama de excelente ao mesmo tempo. Então, mas parece que foi uma pessoa que ele teve acesso direto, tá? O livro 4, que é esse que a gente já tem uma tradução em inglês, tá? Fala dos 3 problemas clássicos, ele não tem nem prefácio,
tá? E aí ele fala de tudo que a gente conhece ainda hoje dos 3 problemas clássicos, que é a duplicação do cupo, a trisseção do ângulo, né? E a quadratura do círculo. Não tem prefácio, e tem 44 proposições e cita todo mundo que a gente conhece, a quadratriz, todos aqueles nomes que a gente conhece quando fala desses 3 problemas clássicos estão na obra de Papos, fazem parte daqueles 52 que eu falei que ele cita, tá? Megétion também parece um outro estudioso da matemática da mesma época, ele dedica o livro 5, tá? Que é a isoperimetria. Então, são problemas que faz desde a geometria plana até a geometria espacial, e aí ele cita o problema das abelhas. Por que as abelhas constroem, né, os favos mel no formato de um hexágono, gastando o mesmo material que se fosse fazer com um triângulo e com um quadrado, e por que aquilo ali ele considera que é uma certa inteligência das abelhas, porque ali ela vai conseguir colocar com o mesmo material, ela consegue armazenar mais mel dentro de um hexágono do que de um triângulo, de um triangular, né, de um prisma triangular ou um prisma quadrangular. E aí ele, nesse livro 5º, além dessa parte da geometria plana e geometria espacial, ele vai tratando, até chegar na geometria espacial, quem tem mesma área de superfície, qual é a figura sólida que tem maior volume, que armazena maior volume. Então, todo esse livro de 57 proposições é feito para proposições em relação a esses problemas de isoperimetria. O livro 6, ele explica, tem prefácio, mas ele explica porque ele não vai dedicar a ninguém. Porque, na verdade, ele fala sobre astronomia, e aí eu vou mostrar daqui a pouco todo mundo que ele cita no prefácio, então parece, que é o que eu entendo até agora, que Pandrose e Megétion não mexeram com essa parte, e ele não queria dedicar a mais ninguém que ele não tivesse tido acesso. Repara que a dedicatória dos livros dele é só parece quem que ele trabalhou ou quem ele conviveu na época, tá? E o Hermodoro, que eu falei que talvez fosse filho dele, né? Ou algum aluno, ou alguém que ele cuidou de uma forma fraternal, que ele chama de filho, ele dedica o livro 7 e o livro 8, que é em mecânica, e agora olha só o tamanho do livro 7, que eu falei que é disparadamente o mais importante, que fala sobre as demonstrações, problemas e teoremas, é onde ele cita maior número de obras. Daqui a pouco eu vou dar um breve momento a respeito disso, e olha o tamanho do livro 7 em relação aos demais. É disparadamente o livro mais importante, esse que também tem tradução em inglês atual, tá? E ele dedica a esse cara que talvez tenha sido o filho dele. Os 52 citados, eu falo na minha tese um pouquinho de cada um, do que ele cita, não vai vir nessa ordem, tá? Vai vir numa ordem mais ou menos ligada ao que ele usou, que horas que ele ligou um nome ao outro, tá? Repara bem que o século IV, o século III, antes da Era Comum, é disparado onde ele cita mais, que a Era de Ouro da matemática grega, é o auge da matemática grega, é onde estão os nomes mais importantes para a gente, ainda hoje, né? E aí, então, vai havendo uma decadência, Menelau ainda dá uma subida, Hieron também, e aí depois chega na Era Prata, que e aí ele faz pouquíssimas citações, até porque quando ele vive, né? Então ele não tem ainda acesso a tantas obras assim, e Theon de Alexandria, o trabalho dele também foi mais comentador, tá? Então, esses são os 52 matemáticos, filósofos, estudiosos, astrônomos, que ele citou, tá? E os 3 principais,
Apolônio, Arquimedes, de vocês. Apolônio, ele cita Apolônio 279 vezes, tá? Após Euclides, é o mais citado. Ele menciona as obras cônicas, além da... O que ele mais fala é sobre cônicas de Apolônio. Mas eu estou tendo uma dificuldade muito grande, porque eu custei a entender que cônicas de Euclides e cônicas de Apolônio se misturavam na obra de Papos, porque alguns autores de fontes secundárias afirmam que dos 8 livros que Apolônio chama de cônicas, 4 desses é cópia fiel de Euclides. Tá? Então, isso em mais de uma fonte secundária afirmam isso. Como eu estou, daqui a pouco eu vou falar o que eu estou direcionando mais a minha tese, é mais em Euclides, mas, obviamente, que eu não vou deixar de citar Apolônio nem Arquimedes pela importância que eles tiveram, olha a quantidade de vezes citadas por Papos, mas fica difícil para mim identificar o que seria dos 4 primeiros livros dessa obra de Apolônio, o mesmo nome da obra de Euclides, e o que seria só de Euclides. Além dessa obra, ele cita de Apolônio divisão de uma razão, ou divisões proporcionais, cortar uma área, sobre tangências, lugares planos, seção determinada e inclinações. Todas essas são obras de Apolônio, citadas por Papos, algumas delas não sobreviveram até nossos dias, e talvez, se não fosse pela coleção de Papos, a gente não teria a informação que elas existiriam, tá? E Arquimedes, ele menciona 212 vezes, e olha a quantidade de obras que ele cita de Arquimedes, tá? Então, mas ele cita também Arquimedes muitas vezes ligado a complementações de outras proposições, tá? Então, o meu maior trabalho vai ser pegar o Euclides, porque daí, antes de Euclides, aí já é o trabalho do meu querido Pan, que está presente. Mas é muito difícil a gente determinar o que foi realmente de Euclides, né? E o que Euclides pegou anterior a ele, mas o mais importante para mim é entre Euclides e Papos. O que Papos menciona a todo momento para voltar a Euclides, resgatar Euclides, tá? E muitas vezes Arquimedes é citado. Agora, o livro 6 e o livro 7 de Papos é onde eu vou debruçar mais onde eu estou debruçando mais a minha tese. Por quê? No livro 6, lembra, ele fala sobre astronomia, tá? Ele chama de pequena astronomia. É um nome, ele chama de grande astronomia, é uma gesta de Ptolomeu, tá? É uma gesta de Ptolomeu, ele cita o tempo todo, e ele considera a grande obra de astronomia da época grega. E ele não tira nem um pouquinho o mérito de Ptolomeu, tá? Agora, o livro 6, ele resgata todas essas obras que estão aí do lado, dando o nome de pequena astronomia. E aí é interessante que Theon de Alexandria, que é da mesma época que ele, também é a única pessoa, além de Papos, que fala sobre a pequena astronomia com essa denominação, tá? Então, ele fala de mais 4 obras de Euclides, dados, ótica, catóptica e fenômeno. Ele cita Teodósio com esférica em habitações em dias e noites, autólico, esfera em movimento dos nascentes e dos poentes, e mais esses 3 e mais alguns, mas o que ele cita principalmente são essas obras, tá? E ele relaciona. Como eu estou frisando o que ele falou sobre Euclides, então, nesse livro 6, a princípio, eu vou me focar mais nessa primeira parte de dados, ótica, catóptica e fenômenos, e né, daí eu quero conhecer mais profundamente essas obras, e daí o que ele citou e o que ele concluiu com os demais, tá?
o livro 7, que é o mais importante. O livro 7, ele foi muito engraçado, que a primeira vez que li 33 livros, 33 livros, que era composto o Tesouro da Análise. Eu estava lendo isso em fonte secundária. Gente, mas meu Deus do céu, eu não consigo achar esses 33 livros de que ele está falando. E aí eu fui lendo outro autor de fonte secundária, 33 livros e tal. E aí, quando eu fui ver, era a quantidade de livros, não de obras diferentes. Então, eu criei essa tabela para me organizar. Por exemplo, a Cônicas de Apolônio, ele conta como 8 livros, porque são 8 livros. Então, foi depois que eu entendi isso, que aí abriu um pouco o meu horizonte. O livro 7 é o mais fascinante e mais importante de toda a coleção, e muito maior, né, do que os outros, não apenas por seu interesse intrínseco, mas pela preserva de escritores anteriores, mas pela herança que deixa para a história mais recente da matemática. Inclusive, o prefácio é gigantesco, tá? São inúmeras páginas, e ali ele coloca nome mesmo das obras. Tá? Quando ele vai falar, por exemplo, de Porismas de Euclides, ele fala, esse é o primeiro lema do primeiro livro de Porismas de Euclides. Aí coloca. Isso tudo está ainda no prefácio, antes de começar a falar a respeito, e algumas proposições desses, né, 200 e blau proposições, são exatamente cópias fiéis de algumas dessas obras aí, tá? Ele dá um relato dos seguintes livros no chamado Tesouro da Análise. Esse nome, Tesouro da Análise, até os historiadores mais recentes continuam utilizando esse nome, tá? Composto de 33 livros, e aí eu marquei com asterisco os que não sobreviveram, são obras perdidas, tá? Então, de Euclides, Porismas, dados e lugares de superfície sobreviveram. Apolônio, olha a quantidade de coisa perdida de Apolônio, então eu fiz essa diferença aí do que foi perdido e tal. E aí, quando eu estou escrevendo a minha tese, claro, tem outros historiadores que citam essas obras, né? Então, mas quase tudo que se cita, por incrível que pareça, eles pegaram da coleção de Papos. Então, o que eu vou fazer é me debruçar nesse livro 6 e livro 7 de Papos, tá? Porque o que me interessa mais, repito, é sobre as obras de Euclides, falada por Papos, mas eu gostaria de ver depois, num último momento, o que as fontes secundárias trazem dessas obras que foram perdidas. As obras de Euclides, que é onde eu vou me debruçar mais a minha tese, tá? Os elementos, para Papos, obviamente, continua sendo a obra mais importante, considerada a nossa Bíblia, né? A Bíblia da matemática grega. É mais engraçado que ele parece... Isso aí eu fiz um levantamento, quantas vezes ele cita os elementos, ele cita tantos elementos que quando ele não fala qual obra que é, só fala o livro e a proposição, para entender, tem que já está implícito que é sobre os elementos que ele está falando, tá? Engraçado que ele conseguiu enxergar Euclides como um cara muito além da geometria, só que, tanto que ele fala de outras obras de Euclides, mas ele enxerga os elementos como uma obra geométrica. Tanto que, se você for olhar esse mapa de número de citações que eu criei, repara bem que os livros onde ele cita mais os elementos são os livros da coleção que estão ligados mais à geometria e nos elementos também os mais ligados à geometria. Então, parece que assim, ele conseguiu enxergar Euclides como um cara que passou por toda a matemática, e é esse o meu objetivo principal, resgatar Euclides 7 séculos depois, com a visão de Papos, tá? Com Euclides muito além de uma simples
organização axiomática da geometria, tá? Mas parece que Pappus olhava os elementos, essa obra, como uma obra geométrica. O comentário de Pappus permite quebrar o paradigma que Euclides tenha sido apenas um geômetra, compilador e organizador de obras pré-euclidianas, que é o que a gente traz mais de herança, uma herança mais forte de Euclides, né? Parece que Euclides, assim, eu, algum tempo atrás, mesmo gostando muito de história, mas não tendo tanta informação, eu entendia Euclides como simplesmente o cara que fez os elementos, que não era pouca coisa, que já era muita coisa, e que ele compilou e organizou tudo que ele tinha, desde Tales e Pitágoras até ele, tá? Ele cita com rara admiração, presente nos prefácios da coleção, diversas obras euclidianas e o trata como iniciador de tratados matemáticos sobre vários assuntos muito além da geometria. Ótica, astronomia, música, mecânica, ele acha que ele traz Euclides passando por todas essas áreas, sub-áreas, tá? Então, na geometria, além do famoso elementos, encontra-se os trabalhos dados, divisão de figuras, porismas, lugares de superfície e livro das falácias, sendo que os 3 últimos citados não sobreviveram, e Pappus parece ser o grande responsável em trazer informações de tais obras para o tempo atual. Até agora, eu não consegui ver em nenhuma fonte secundária alguém que citasse essas obras de Euclides sem citar Pappus, tá? Então, dados e divisão de figuras sobreviveram, os outros 3 não, e porismas, então, é desses 3 o mais importante. Sobre astronomia, Euclides escreveu Fenômenos, sobre óptica mesmo, e catóptica, sobre música, elementos de música, e ainda tudo que produz sobre mecânica. Mecânica, ele não tem parece que não teve uma obra, ou Pappus não teve acesso a uma obra específica de Euclides sobre mecânica, mas ele cita Euclides no livro 8 da coleção, que é sobre mecânica, tá? Então, são esses os livros de Euclides, citado por Pappus, os nomes das obras, os 2 últimos, o livro das falácias e mecânica, ele só cita alguns comentários, tá? Mas não fala da obra especificamente, tá? Por isso que eu deixei com uma cor mais clarinha. E aí, repara bem que ele deixa claro, até os que não sobreviveram, como era o tamanho dos livros, e mais à direita, quantas citações que Pappus fez de cada obra, tá? E em quais livros da coleção ele citou. Então, se vocês puderem observar, o livro 6 e o livro 7, disparados, são os mais citados, onde se encontram essas obras de Euclides. É claro que eu não vou deixar de falar sobre os outros livros, tá? Mas eu vou me debruçar mais nesses livros 6 e 7, que é a astronomia e que é sobre a análise, tá? As obras de Euclides que sobreviveram, que a gente consegue comprar com algumas centenas de dólares, são essas. Dados, Deodema, né? Dedômena, o fenômeno, tá? A divisão de figuras e uma versão de ótica. Essa claro que são livros caros e estão em inglês, tá? Essa ótica tem uma parte em árabe bem bonita, assim, eu não entendo nada de árabe, mas é bem bonita a formatação do livro, tá? Então, essas são as 4 obras que resgataram das obras de Euclides, que tem alguns comentários de história, tá? Fala sobre Pappus também, todos os 4, e vem uns 2 capítulos especificamente de Euclides, tá? As obras que não sobreviveram,
Cônicas, que é o que eu tinha falado antes, que a obra de Apolônio, que tem o mesmo nome, é composta de 8 livros, sendo que por Papos sabe-se que dentre esses 4 são de Euclides. E antes dele, Aristeu o Velho, porque parece que tiveram 2 Aristeus na Grécia, e esse é chamado de Aristeu o Velho. Já tinha desenvolvido tal tema. Papos exonera Euclides da culpa de não demonstração de algumas proposições que Apolônio fez depois, nessa obra Cônicas, já que até a época não se tinha tantas ferramentas para fazê-lo. Então, Papos ele é tão viciado em Euclides, tão fã de Euclides, que em vários momentos ele tira a culpa de Euclides do que Apolônio complementou, colocando dessa forma, tá? O enunciado original do problema de Papos pode ter vindo do tempo de Euclides, em conexão com o trabalho de Apolônio. Nessa época, o nome do problema é o lugar a 3 ou a 4 retas. Já aparece isso nos elementos, tá? Hiporismas, que atualmente é o que eu estou estudando mais. Migler, de 1958, uma das obras de fontes secundárias que eu tenho, designa aporisma como um corolário, um teorema auxiliar. Para ele, aporisma é uma proposição adicional que tem como resultado uma consequência que servirá para demonstrar algum teorema. Então, é como se fosse mesmo um teorema auxiliar. É uma construção para ele não precisar ficar repetindo toda hora, ele chama de aporisma, tá? Uma outra possível ideia do que seja aporisma, dada por Papos, como nome de certas proposições para encontrar fatos geométricos particulares. Então, ele cita alguns em formato de lemas, inclusive, ele chama de lemas, tá? E que ele usa o porisma tal para demonstrar a proposição tal, ou que algum fato geométrico se justifica de acordo com a presença desse porisma. Já Próclus entende como fatos geométricos procurados, cuja pesquisa requer um tipo de investigação que não é uma construção isolada ou um simples teorema. Só um parêntese. Próclus vem um século depois de Papos. Ele cita Papos várias vezes. Próclus, ele é mais para filósofo, né? Mas ele teve acesso à obra de Euclides e ele tem comentários a respeito do livro 1 dos elementos. Mas ele utiliza de uma forma um pouco diferente de Papos. Ele vê daquilo ali o que é importante para ele e o que pode ser útil mais para a filosofia. Já Papos, não. Papos, ele fica claro que ele é um professor de matemática, que ele vai utilizar tudo aquilo de uma forma reorganizada, né, com as pessoas que vieram entre Euclides e Papos, se reorganiza um saber com várias áreas, dividida em vários livros, para que aquilo ali forme uma fonte de consulta para quem quiser ainda estudar aquele saber que estava quase se acabando no século IV, na Grécia. Papos, em seu 7º livro, cita, demonstra essa parte que eu estou na minha tese, tá? E diagrama os 38 lemas dos porismos, compondo as proposições 127 a 164 nessa ordem. Ele segue à risca. O 127 é o porisma 1, de Euclides, 128 do livro 7 de Papos é o porisma 2 e assim por diante. Ele afirma que essa obra de Euclides continha 171 teoremas organizados em 3 livros, incluindo alguma relação com as cônicas e o próprio teorema de Papos. O próprio teorema de Papos vem aí nessas proposições do 127 a 164. Então, o que a gente hoje chama de teorema de Papos, pode ser que para Papos era um porisma. Tá? É essa coisa dessa construção auxiliar entre o problema e o teorema. Identifica-se como algo entre o problema de construção e o teorema de demonstração, afirmando que não há nada a ser construído ou demonstrado, mas sim a ser encontrado. Essa é uma frase que vem no prefácio do livro 7,
quando ele vai mencionar essa obra de Euclides Porisma, então ele já identifica dessa forma, tá? Opa, desculpa. E aí eu não vou falar das outras obras hoje, e para terminar, um pedaço do prefácio do livro 5, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que é quando ele dedica aquele Megetion, que é um daqueles contemporâneos dele, que parece que ele trabalhou diretamente. A divindade providenciou aos homens a mais perfeita concepção da sapiência e da matemática, caro Megetion, mas compartilhou apenas parcialmente esse privilégio com os animais desprovidos da razão. E aqui algumas das fontes bibliográficas que eu estou trabalhando. Bom, é isso, pessoal.